Olá! Este canal existe para compartilhar mensagens de fé e esperança com base nos ensinamentos registrados na Bíblia Sagrada. Se isso faz sentido para você, peço a gentileza de se inscrever no canal, curtir os vídeos e compartilhar para que possa alcançar o maior número de pessoas possível e que elas possam ser abençoadas também através desse instrumento. A mensagem de hoje se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, nos versos de 13 a 17. E diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, ou Mateus, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Como fazia diariamente, Jesus saiu mais um dia para ensinar a multidão que sempre se aproximava dele. E aí ele falava sobre o reino de Deus e as boas novas de salvação. Ele estava ainda na Galiléia, em Cafarnaum, e ia ali para a beira-mar. No caminho, ele viu um judeu publicano, cujo nome dele era Mateus, ou também chamado de Levi. Dirigiu-se a ele e o chamou para segui-lo. Simples assim. Surpreendentemente, Mateus levantou-se do seu posto de coletoria e passou a seguir Jesus com extrema fidelidade, tornando-se inclusive um de seus apóstolos. Há que se considerar nesse episódio a função exercida por Mateus, a profissão dele. Ele era judeu, porém ele trabalhava para o governo de Roma, como coletor de impostos para Roma. Essa função era designada como publicano, porque trabalhava, digamos assim, no setor público do governo romano. Um ponto importante também a considerar é que os publicanos eram muito mal vistos pelo povo judeu e principalmente pelos fariseus da época. De certa forma, alguns até davam motivo para isso, porque cobravam valores injustos para enriquecerem a si próprios. Eram considerados pecadores e traidores do seu povo. Mas a visão humana é muito distorcida, porque enxerga bem os pecados dos outros, mas não os seus próprios pecados. Quem é absolutamente justo e não comete nenhum pecado? Precisamos ser sinceros conosco mesmos. Todos nós carecemos do perdão de Deus e, para isso, precisamos reconhecer os nossos pecados e nos arrepender com sinceridade de coração. Quem tem essa atitude, com toda certeza, é abraçado por Jesus e perdoado. Foi o que aconteceu naquele dia na vida de Mateus. Durante muito tempo, ele trabalhou como publicano e, assim como a maioria, aproveitava da autoridade delegada a ele pelo governo romano e extorquia a muitos. Porém, certamente, ele conhecia a lei de Deus, né? Pelo menos alguma coisa, e sua consciência o acusava. Quando ouviu as mensagens de Jesus, ele foi tocado em seu coração. Mas é bem provável que tivesse assim o desejo de seguir a Jesus, mas e a coragem? A vergonha de tudo que ele tinha feito até então. O Senhor Jesus quebrou essa barreira rapidamente quando o chamou para segui-lo. Isso prova que não importa como tenha sido a vida de qualquer pessoa que andava mergulhada no pecado, se ela se arrepende verdadeiramente e se apresenta a Jesus pedindo perdão,
prontamente acolhida por ele. O que aconteceu na sequência foi que Mateus, creio eu que com o coração explodindo assim de felicidade, convidou, né, Jesus para uma refeição na sua casa. Mas daí ele não quis a bênção, né, da companhia de Jesus só para ele, não, mas convidou também seus colegas publicanos. Claro que ele sabia que cada um deles também precisava ouvir as mensagens de Jesus, para também consertarem as suas vidas, né? Aliás, quando alguém recebe Jesus na sua vida, tem um forte desejo de compartilhar com seus amigos essa bênção. Bem, mais uma vez a visão distorcida do ser humano que não tem o discernimento do Espírito de Deus foi demonstrada ali pelos mestres da lei e fariseus que presenciavam também essa refeição de Jesus, provavelmente estava ali também com eles, com os publicanos. E aí eles começaram a criticar Jesus, considerando-se eles próprios santos, sem pecado, né? Na verdade, eles não conseguiam se enxergar a si próprios. A resposta de Jesus àquelas críticas foi incisiva. Ele disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa resposta contém uma mensagem profunda e completa da missão de Jesus. As pessoas podem até mostrar aos outros que são perfeitas, que não têm defeitos, né, que não cometem pecados, mas elas sabem muito bem o que se passa no âmago do seu ser. O pecado nos corrói, né, e nos faz mal, nos maltrata, na verdade. Mesmo que a gente não consiga ver que ele está fazendo isso, nos engana. O pecado é o que nos separa de Deus. Não porque Deus quer nos abandonar, mas realmente porque não há como conviver pecado e santidade juntos, é impossível. Por isso que Jesus veio, para tornar-se o mediador entre seres humanos, pecadores e Deus. Tomou sobre si os pecados de todos, pagando por eles, pois ele mesmo não tinha pecado algum. Por amor, ele foi capaz de nos remir e nos redimir. Jesus, com esse ato sublime e sofredor, conquistou para todo que nele crê o dom do Espírito Santo de Deus, que vem em nós para nos santificar, nos transformar e nos tornar seres humanos à imagem e semelhança de Deus novamente e para sempre. Aí sim, podemos voltar a conviver com Deus, o nosso Criador, que tanto nos ama, assim como foi lá no princípio, no Éden. Não importa o que você tenha feito de errado e mal em sua vida, se você reconhecer os seus pecados, se arrepender e entregar sua vida a Jesus, ele o receberá, como recebeu Mateus naquele dia, como recebeu a mim, e compartilho com você esta mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.